seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos hoje aqui mais uma semana para meditarmos a palavra de Deus, que sempre tem algo a transformar em nós. E hoje nós estamos já finalizando o nosso ano litúrgico, já estamos nas últimas semanas e vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículos 45 ao 48. Vamos fazer comigo uma leitura atenta da palavra de Deus? Na Bíblia de Jerusalém tem como título Os vendedores expulsos do templo. E, entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. E ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia, enlevado. Então a gente já conhece, né, essa leitura que fala do momento em que Jesus ele vai expulsar os vendedores do templo. E Jesus vai expulsá-los com uma palavra, né? A minha casa será uma casa de oração. Nós sabemos, meus irmãos, que o templo é o lugar sagrado. É o lugar onde Deus está, é o lugar onde Deus habita. E mais do que tudo isso, é o lugar onde nós nos relacionamos com Deus, né? Porque assim, existe, por exemplo, alguns animais que moram em determinados habitats, mas são animais inertes. Ficam o tempo todo lá, parados em um determinado local. Mas quando nós falamos do habitat de Deus, da morada de Deus, da casa de Deus, Deus ali habita, Deus ali está, mas Deus ali também se movimenta. Deus que é a própria ação, né? Quando nós vamos meditar sobre a pessoa do Espírito, vemos a ação de Deus, né? O movimento de Deus, né? Plenamente. E a casa de Deus, o Senhor vai proclamar, Jesus vai dizer, expulsando os vendedores do templo, que a minha casa será uma casa de oração. Ou seja, o lugar onde Deus está, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus se movimenta, é o lugar de oração. E nós sabemos que a oração é exatamente essa experiência de relacionamento com Deus. Mais do que um diálogo, mais do que uma troca, é uma experiência de relação com Deus. De estar com e de estando tanto com, de ser transformado nele. Então Jesus ele vai expulsar os vendedores, né, proclamando que a casa dele é o lugar de relação, é o lugar de intimidade, onde ele se dá, onde ele se revela, e nós vamos também experimentando, sendo alcançados pela sua presença. E quando Jesus ele vai falar sobre isso, ele enaltece o templo como o lugar dele, como aquilo que lhe pertence, como lugar sagrado. E o templo, meus irmãos, ele realmente quer dizer isso. O lugar que pertence a Deus, onde Deus está e onde Deus se movimenta. E Jesus ele vai expulsar os vendedores porque não se pode violar o templo. Não se pode denegrir o templo. Não se pode sujar o templo, porque o templo é sagrado. E o que é sagrado é o que pertence a Deus. É o que se relaciona a Deus.
é aquilo que está sob a posse do divino. Isso é o sagrado. É aquilo que está totalmente sob a posse de Deus, aquilo que pertence a Deus. E o Senhor, ele vai, com a sua autoridade, proclamar que o lugar dele, que aquilo que é sagrado, lhe pertence. Que aquilo que é sagrado não pode ser manchado, não pode estar sujo, não pode ser denegrido. Porque o que os vendedores fizeram foi exatamente denegrir o sagrado, tirar o sentido do sagrado, sujar, macular o sagrado. E o sagrado é de Deus. O sagrado se relaciona a Deus. O sagrado pertence a Deus. E o templo é o lugar onde Deus está, onde Deus habita e onde Deus se relaciona. E nós podemos dizer que o principal templo, onde Deus está, onde Deus habita e onde Deus se movimenta, é o nosso ser, é o nosso coração. São João Paulo II vai dizer que o coração humano implica em toda a totalidade da pessoa. Ou seja, o coração é o lugar onde toda a pessoa, né, também se encontra. E nesse mesmo lugar está Deus. Deus é o centro da pessoa. Deus está na pessoa. Então nós podemos entender, meus irmãos, que é no coração humano que se encontra o lugar mais sagrado. O lugar onde Deus escolhe para estar. Onde Deus se antecipa para estar. Onde Deus sempre quis estar. É no coração humano. No coração sagrado. Na terra sagrada. Como diz uma música do Padre Fábio, né? Território santo, solo sagrado, eu sei que sou. Vida que o céu sacramentou, marcas do eterno estão em mim. Quando a gente vai fazer a meditação dessa leitura, a gente logo tem a referência do templo físico. Claro que no templo físico, nas nossas igrejas, o Senhor está ali, majestoso, na Divina Eucaristia. Mas nós também precisamos entender que, primeiramente, Ele habita em nós, habita no nosso coração, e nós somos essa terra sagrada. E essa terra sagrada, esse solo santo, não pode ser violado, não pode ser estragado. O sagrado não pode ser estragado. O sagrado não pode ser denegrido. Eis a grande dignidade da nossa pessoa. Deus nos constituiu para sermos o seu abrigo e a sua morada. E como morada do Altíssimo, nós não podemos denegrir, macular o nosso solo sagrado. E quando é que eu maculo o solo sagrado? Quando é que eu estrago o que é sagrado em mim? Quando eu vou me norteando, permeando a minha vida por mim mesmo, pelos meus interesses, pelas minhas vantagens. O que os vendedores do templo estavam fazendo? Eles estavam fazendo negócios. E os negócios, eles têm o objetivo de ganhar um lucro, de ter um ganho. Então, é um sentido de voltar-se para os próprios interesses. Quando a minha vida é permeada pelos meus interesses, pelos meus lucros, pelas minhas vantagens, eu vou maculando, manchando, estragando o que é sagrado. E o Senhor vai dizer que a minha casa é uma casa de oração. Você, templo do Senhor, casa do Senhor, morada dele, deve ser uma casa de oração. Deve ser realmente o lugar onde se pode haver realmente a experiência, a autenticidade da presença. E nessa mesma passagem, embora muito curta, meus irmãos, né?
nós vemos que Jesus continuava ensinando no templo e todos ficavam ouvindo. Nessa passagem, nesse trecho, nós podemos ver que o templo realmente cumpre o papel. Passa de uma condição de violado e sujo para a condição do seu papel em ser ordenado para as coisas de Deus, em estar à disposição da pregação do Senhor, o lugar de encontro, onde todos iam, ouviam a Jesus e ficavam encantados com a palavra do Senhor, inebriados com a palavra do Senhor. E é isso que o Senhor tem a nos falar hoje. Ele quer nos tirar da condição de estrago, de estarmos sujos pelos nossos, sempre permeados pelos nossos interesses, pelas nossas vantagens, que são os nossos negócios, que muitas vezes violam o nosso sagrado, porque tira Deus do centro, tira aquilo que pertence realmente a Deus para colocar os nossos interesses, para nos colocar no centro, para que Deus quer tirar dessa vertente para que em nós possa ter esse real sentido do que é o templo, o lugar onde eu escuto a Deus. Porque aqui vai dizendo, que o povo todo ficava encantado com aquilo que o Senhor falava. Eis a razão do meu ser, eis a razão do seu ser. Eu sou o lugar onde Deus deve se relacionar, onde Deus deve se manifestar, onde Deus deve se revelar, ao ponto que tudo em mim fique rendido, encantado pela sua palavra. Que o Senhor possa nos dar essa graça, meus irmãos, de não mais vivermos estragados e violados pelos nossos próprios interesses e nos dê a graça de sermos um lugar santo, um lugar onde Deus é totalmente Deus, onde tudo em nós é rendido para o seu movimento e para a sua graça. Deus abençoe a todos.